Paz do Senhor Jesus, gente, uma boa tarde para vocês. Estou vindo aqui compartilhar mais um vídeo para este canal. Hoje nós vamos falar sobre os esmaltes, as idolatrias no nosso meio, as quais a gente pensa que não tem nada a ver. Nada a ver é um demônio que atua hoje no meio cristão, é um demônio que atua hoje entre as pessoas que confessam e professam o Evangelho de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Nessa madrugada, Deus ele me deu um sonho. E nesse sonho, o que vai acontecer? Deus me mostrava, sabe esses esmaltes vermelhos? Deus me mostrava esmaltes vermelhos. E esses esmaltes, eles eram consagrados à pombagira. É o espírito demoníaco da pombagira, né? O espírito da sensualidade. Esmaltes vermelhos, saias jeans, saias curtas. E isso eu via como se as irmãs da igreja usassem isso para poder mostrar. Elas ficavam mostrando a bunda, né? Marcando a bunda ali e para poder sensualizar. E eu via nesse sonho, né, dois homens de Deus, e esses homens eles não olhavam, porque quando eles olhavam era como se eles sentissem nojo daquilo, porque quem tem a presença de Deus sabe quem está acompanhado ou não por esse espírito maligno. Então, ao invés da gente ser sensualizado por ele, não, a gente tem uma repulsa, um nojo. É igual hoje eu, né, hoje assim, na verdade, todo mundo sabe meu testemunho. Antes eu tinha uma vontade de sexo, uma coisa assim desenfreada, sabe, com tudo quanto é pessoa, com tudo quanto em tudo quanto é lugar. E hoje já a presença de Deus na minha vida fez com que Deus me libertasse desse sentimento, né? O desejo de você olhar e você desejar e querer ter, querer possuir, querer se satisfazer ali carnalmente, né, com aquilo. Eu via homem ou mulher e aquilo já me dava um desejo, eu via pornô e aquilo me dava desejo. Então hoje eu olho um pornô e eu tenho nojo, porque eu sei que aquilo agride a imagem de Deus na minha vida, aquilo agride a presença de Deus na minha vida. Por quê? Porque Deus é santo. Então Deus ele me libertou através da presença dele. Então todos nós, a gente precisa buscar essa presença para que a gente venha sentir essa repulsa contra o pecado. É igual hoje as pessoas elas me perguntam, nossa, hoje você só anda com essas vestes? Hoje sim, já respondendo a perguntas anteriores, eu só ando com essas vestes compridas, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Essas vestes Deus me deu um sonho, e nesse sonho ele me mostrava, na verdade ele me pediu para tirar as minhas roupas, e eu tirei as roupas e ele me deu eu perguntei para ele, Senhor, então como é que o Senhor quer que eu ande? E ele me mostrou com essas vestes, eram túnicas, o tecido que eu uso, que é uma viscose, que é fresca, até por conta do lugar que a gente vive, que o Brasil é quente, né? Então aqui onde eu moro é quente. E ele me mostrava isso, de vestes longas, com esses botãozinhos aqui, com esse acabamento mesmo. Dessa maneira, as vestes que eu tinha que usar seriam dessas maneiras, com esse tecido e tudo mais. E assim me fez jogar todas as minhas roupas, desfazer de todas as minhas roupas, desfiz todas as minhas roupas, e hoje eu só ando com essas vestes para a glória do nome do Senhor.
Mas não é isso que eu quero te dizer. Voltando ao assunto do meu sonho, Deus me mostrava os esmaltes. E quando a gente usa aquilo, porque aquilo é sacrificado a ídolo, aquilo é consagrado a ídolo. Quando eu uso aquilo, eu via principalmente esmalte vermelho. E quando eu uso aquilo, até o nome na frente dele vinha escrito Borgonha, meio que em francês. Vinha escrito algo assim. E esses esmaltes, eu vi também essas sainhas jeans, e essas pessoas querendo sensualizar para pastores, porque existe hoje dentro das igrejas um espírito maligno da sensualidade. E ele vai usar o quê? Ele vai usar as vestes, ele vai usar as coisas. O demônio, ele precisa, como ele é espiritual, ele precisa de algo, ele precisa de um objeto, ele precisa de uma matéria para poder ele se manifestar. É por isso que a gente vê pessoas que são possuídas por demônios. Por quê? Porque o espírito demoníaco, ele é um espírito. Então, o espírito sem um corpo, ele não tem como realizar um movimento. Quando eu via que Deus me mostrava aquilo, aquele esmalte vermelho, ele trazia com ele a presença do mal. Você entende? Eu via nitidamente, a minha visão ela era aberta e eu via a presença do maligno ali naquele lugar onde eu estava, por conta daquele negócio, daquele esmalte que era um ponto de contato. Isso que a gente chama de ponto de contato. Então, o que acontece? A gente sabe que muitas pessoas pregam, mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Mas, gente, a gente precisa entender. Os demônios, eles criam coisas para simplesmente ser consagrados a ele. E às vezes a gente acha que tudo é tão normal e a gente enfia isso dentro da presença de Deus, dentro da igreja do Senhor, dentro da casa de Deus. Só que a Bíblia é clara em nos dizer que nós devemos fugir da idolatria. Essas coisas que são sacrificadas a ídolos, a gente precisa fugir da idolatria. A palavra do Senhor diz que quando a gente não sabe que aquilo é sacrificado, a gente deve orar e apresentar a Deus. Mas se a gente sabe, a gente deve se abster daquilo. A Bíblia diz que depois que Jesus veio, não se faz mais acepção entre gentios e judeus. Gentios é quem não é judeu. Eu e você somos gentios. Por quê? Porque a gente não nasceu em Israel, a gente não nasceu lá, né, com um povo judeu. Então nós somos gentios. Então a diferença entre os gentios e os judeus depois da vinda de Cristo é qual? É simplesmente que nós nos abstenhamos daquilo que é sacrificado e idolatrado a ídolos. Aí o que os demônios fazem? Eles usam a palavra de Deus para tentar fazer com que a gente ande contra a verdade de Deus. Na verdade, eu sei que tem muita gente que vai se escandalizar com isso que eu vou falar aqui agora. Hoje eu sou costureira para a glória do nome do Senhor. E Deus, ele não deixa mais eu costurar roupas de malha. Sabe malha, essas malhas que chama de viscolaicra? Ele não deixa mais eu costurar nada nesse material de viscolaicra. Um dia eu me deitei e Deus falou comigo, né, assim, eu não quero mais malhas, as viscolaicras, né, no caso. E Deus sempre me mostrando isso. Toda vez que eu ia costurar, ele me dava uma palavra ruim, palavra de idolatria, ele me dava uma palavra forte assim e mandava eu não costurar aquilo. Ele não queria aquilo, eu sentia que aquilo não agradava a ele. E ele me deu sonhos e muito mais falando isso. E eu nunca entendia. Só que você sabia que existe uma palavra na Bíblia que diz que nós não podemos misturar dois tipos de tecidos? E é justamente nisso que o inimigo trabalha. Porque esses dois tecidos misturados, que é a lycra, né, e a malha de viscose, então, quando você mistura os dois tecidos e existe a lycra, o tecido ele fica marcando o nosso corpo quando existe lycra. A lycra misturada com outro tecido, ela marca o nosso corpo, é onde fica o elastano e ali ela marca o bico do peito, ela marca as nossas curvas e isso não agrada a Deus, porque Deus quer que a gente guarde o nosso corpo para o nosso esposo, para o nosso marido e não que a gente seja instrumento de lascívia e de sensualidade para a vida das pessoas. Então a gente fica perguntando, nossa, por que tem tanta coisa na Bíblia que pede, que diz que não pode? Não é porque é para o nosso mal, mas é porque aquilo faz de alguma maneira a gente influenciar outras pessoas para o mal também. Quando eu marco o meu corpo, eu estou fazendo com que homens me desejem. Quando eu uso algo que é consagrado a ídolo, eu estou trazendo a presença do maligno para junto de mim. Automaticamente, simplesmente assim, eu passo o esmalte, é igual o perfume, né? Um exemplo, tem perfumes importados.
Passo o perfume, eu passo um perfume. Tem gente, eu mesma era uma pessoa que eu sentia desejo pelo cheiro. Eu tinha tesão através do cheiro. Então a gente precisa saber que os demônios, eles trabalham sim com objetos. Eles trabalham sim com coisas. Tanto que naquele tempo da Bíblia, o que os demônios faziam naquele tempo? Eles criavam imagens para pessoas adorarem. Hoje eles criam coisas, objetos para a gente adorar. Eles criam sapatos, eles criam a moda na roupa, eles criam perfumes, eles criam bijuterias, eles criam joias para poder a gente adorar a coisas, entende? Carros, e criam diversas coisas. O dinheiro, muitas coisas que são adoradas como instrumentos, né, ali, que eles tentam colocar ali a nossa fé naquilo ali. Tem gente até mesmo que acredita, se eu usar essa roupa, eu chamo mais atenção com ela. Toda vez que eu vou pra balada com essa roupa aqui me dá sorte, porque as pessoas eu atraio mais gente pra mim, eu atraio mais homens, mais mulheres pra mim. Sempre tem isso, não tem? Isso é uma coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça. Então, a gente precisa entender, os demônios, eles utilizam objetos sim, e existem coisas que são sim consagradas a eles. E a Bíblia é clara em nos dizer que nós devemos nos abster daquilo que é sacrificado a ídolos. Eu gosto muito de compartilhar as coisas na palavra de Deus, porque igual muita gente fala, hoje eu não uso mais estampa, né? Não uso mais estampa. Mas de onde você tirou isso, de você não usar mais estampa? Se você ler em Ezequiel 16, Ezequiel capítulo 16, eu até abri aqui junto com vocês, Ezequiel capítulo 16, vai dizer, olha, que nós, vai dizer bem assim, quer ver? Deixa eu abrir aqui a palavra para poder não falar nada de mim mesmo, mas falar aquilo que está na palavra de Deus. E tomastes dos teus vestidos e fizestes lugar altos, pintados, de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. Ou seja, as mulheres naqueles tempos estavam se prostituindo com os seus vestidos estampados, pintados. Se você for estudar o modismo daquele tempo, os vestidos pintados, estampados, não são uma moda do povo judeu, e sim uma moda do povo babilônico. Aí lá em Sinfonias capítulo 1, vai dizer o quê? Que nós devemos, louvado seja Deus, Sinfonias capítulo 1, versículo 8, vai dizer bem assim, olha, louvado seja Deus, então é Abacuque, perdão, gente. Sinfonias 1:8 vai dizer assim, louvado seja Deus, 1:8, vai dizer, olha, que acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes, os filhos dos reis e todos que vestem de veste estrangeira. Então, se você estudar de onde veio essa moda toda, veio do povo estrangeiro, que era o povo babilônico, o povo de costume estrangeiro. Muitas modas também veio do povo egípcio, inclusive as maquiagens, né, veio do povo egípcio. Ontem Deus ele me deu um sonho, eu até compartilhei na live ontem no Instagram, e esse sonho era como se ali havia uma mulher, essa mulher ela era loira, do cabelo curto, cortado assim, e ela falava pra mim bem assim, que pra mim se me assentar tinha uma mesa que estava preparada. E essa mesa, ela flutuava, e tinha que sentar nessa mesa, mas para mim sentar nessa mesa junto com aquelas pessoas que ali estavam naquela mesa, eu tinha que me pintar cheio de glitter, passar um negócio no meu rosto que brilhava muito, que era cheio de glitter brilhoso, dourado. E também como se fosse uma maquiagem, também que eu devia colocar um vestido vermelho, com um decote bem grandão assim, V, e ele era costas de fora, eu precisava de usar esse vestido para poder me assentar no meio daquele povo. E é isso que esse espírito maligno, ele tenta fazer nas nossas vidas. Ele tenta fazer com que criar modas, criar coisas para poder a gente andar todo mundo por aquele mesmo caminho, sabe? E através daquilo ele aprisionar as nossas vidas. Repare o negócio que acontece. Às vezes as pessoas falam assim, gente, mas logo um esmalte vai fazer mal? O que tem a ver isso? Não tem nada a ver. Um sapato vai fazer mal, uma roupa vai fazer mal, igual outra coisa que Deus já me revelou a respeito de lingeries, roupas de renda, calcinha de renda, essas coisas. Renda não agrada ao Senhor, porque trabalha com a transparência, com a sensualidade, isso não agrada a Deus. Então, e aí as pessoas questionam,
Ah, mas onde está isso escrito na Bíblia? Na palavra lá em Isaías, no capítulo 3, algumas traduções vai dizer que daquele grande dia, Deus castigaria as mulheres porque andavam na vaidade, no capítulo 3, mas ele fala de rendezinhas, ele fala de várias coisas, de pingentes em forma de lua, de brincos, ele fala de pendentes, ele fala de tantas coisas, bolsas, então ele fala de muitas coisas, no Isaías capítulo 3, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente acha, mas isso não tem nada a ver, isso é coisa do homem. Não, isso tudo está escrito na Bíblia, a gente que gosta de ler somente aquilo que nos agrada. E por que eu tô falando isso? Você quer ver como é que é tão difícil a gente se libertar disso? Aí você que não consegue se libertar, fala, não tem nada a ver. Então fica sem usar, para ver se é fácil. É uma prisão tão grande no mundo espiritual que a gente, quando Deus ele fala pra gente tirar, a gente não consegue, porque é uma prisão no mundo espiritual, você entende? O inimigo ele usa aquelas coisinhas para poder nos aprisionar. Então, é isso que eu falo, gente, o diabo, ele tem estratégias para poder trabalhar. Ele sabe que a gente, nós seres humanos, somos visuais. Então, ele usa muito daquilo que a gente vê, daquilo que é palpável, para poder aprisionar a nossa alma com aquelas coisas. Então Deus ele me mostrava nessa madrugada a respeito dos esmaltes, a respeito das saias jeans, saias curtas também, diz que não agradavam a ele. Na noite anterior, sobre as maquiagens, e eu olhava para aquela maquiagem que aquela mulher me oferecia, eu falava, gente, mas isso não agrada a Deus. E tudo isso a gente tem que entender que chama a presença do mal para as nossas vidas. Tem gente que do dia para noite muda de pensamento. Do dia pra noite, de dia tá de um jeito, de noite tá de outro. De dia tá querendo Deus, no outro dia tá querendo simplesmente o mundo. Por quê? Porque existe alguma coisa ali ao redor dela que o inimigo tá usando para poder jogar essas setas na cabeça dela, entendeu? Então eu via claramente que quando a pessoa usava aquilo, aquele esmalte, tinha a presença do maligno acompanhando ali, junto naquele lugar. Então é isso, hoje é o meu testemunho a respeito de esmaltes. Eu lembro que uma vez eu ia viajar, vou contar só esse testemunho, eu vou finalizar aqui o vídeo para a glória de Deus. Eu ia viajar, e eu queria viajar pelo menos com as unhas arrumadinhas, né? E eu fui viajar, gente, Deus ele mudou o horário da viagem, e nem deu tempo de eu ir na manicure que eu ia. E ele simplesmente cortou de eu ir ali na manicure que eu ia. Ele já estava tocando no meu coração já, de eu tirar os esmaltes, de eu parar de fazer. E aí simplesmente eu mesmo, hoje em dia, tá gente, eu não tô falando que é pra você, porque Deus me mostrou foi a respeito dos esmaltes. Mas eu não tô falando que isso é pra você, tô falando pra mim o que Deus ele faz comigo, o que Deus pediu a mim. Ele simplesmente mudou o horário da viagem, eu nem consegui ir na manicure lá naquele dia. Desde então eu nunca mais fiz minha unha, não tenho vontade, né, assim, tô aqui. Tô feliz com elas crescem, tá até bonitinho, glórias a Deus. E amém, né? Cada um tem que seguir aquilo que Deus ele ordena. Mas que fique claro que tem coisas que são consagradas a ídolos e Deus quer que a gente tire em nome de Jesus, amém? Espero que eu tenha contribuído para tua vida espiritual, né? Para tua vida ministerial. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te guardar, amém? Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, um beijo no coração e Deus esteja conosco para sempre, eternamente. A paz do Senhor.